Oi, aqui na Paula, do Projeto Rei Corpo contra a SIDA. A minha irmã era uma moça muito quietinha, tímida e estudiosa, e da igreja, e boa filha, não respondia. Porém, um dia ela chegou, eu fui acordada e a minha mãe falou que a minha irmã queria conversar com a gente, que queria falar uma coisa. Ela vinha doente já de algum tempo e não se descobriu o que ela tinha. E aí naquela noite ela contou pra gente que tinha AIDS. E eu fiquei chocada, chocada. A minha reação foi de desespero instantâneo, instantâneo. Então, como não conhecedora de nada de HIV e de AIDS, como era aquele momento, para mim foi um desespero instantâneo. Então, eu compreendo muito as pessoas que entram em desespero e que ficam muito chocadas e que precisam falar com alguém, mas às vezes tem medo, muitas vezes tem medo. E depois de algum tempo, ela disse que, algum tempo, pouco tempo, ela disse que um dia ela tentou falar comigo sobre isso e eu falei pra ela, não, se você tivesse AIDS, você teria uma mancha no corpo. Porque eu tinha visto um filme. A minha referência era de filme. Então, o que um filme de Hollywood mostrasse, para mim, era verdade. Então, o que a gente vê hoje muito no nosso Brasil é que as pessoas veem uma coisa na TV ou na internet e assumem aquilo como verdade e ponto. Não existe um aprofundamento da situação, nem de conhecimento da situação real e nem de buscar mais informações. Então, assim foi a minha reação com ela, a minha resposta. E aí ela disse depois, né, pra mim que com aquela minha resposta ela perdeu a coragem de continuar falando. A minha intenção não tinha sido bloquear a fala dela. A minha intenção tinha sido mostrar que eu entendia muito do assunto para tranquilizá-la. Então foi assim, uma tentativa de comunicação que esbarrou num bloqueio da pessoa. Então, quando a gente não tem informações suficientes, a pouca informação que a gente tem, ela vem truncada, ela vem faltando um pedacinho. E nesse pedacinho pode ser a diferença entre a pessoa poder avançar no assunto com você ou não, porque naquele momento, sem informação nenhuma, logo depois ela viu, porque a informação que eu tinha da manchinha, ela tinha manchinha. E ela não teve coragem de me mostrar, pela minha reação. Imagina se você tem isso, sabe? Aquela coisa, imagina. Porque não era uma coisa que estaria na nossa casa, isso era uma coisa que vinha até o outro. Eu já falei, né? Minha irmã era uma menina tímida, nananana, e na nossa cabeça, na minha cabeça, naquela época, mais ou menos 97, a AIDS era uma coisa que chegava numa pessoa que transava loucamente e não se protegia, e aí não se protegeu e fazer o quê? Só que, com o passar do tempo, eu vi que a realidade não era bem assim como eu imaginava e que não era todo mundo, não era só pessoas que transavam indiscriminadamente, sem proteção e procurando por isso mesmo. Aí tá o estigma da AIDS. Aí tá o estigma do HIV, que as pessoas acham que o HIV, ele só chega em quem não se protege, não, nem em quem não se protege, mas em quem tem uma vida sem regras. Não tem nada a ver. Tanto que nós temos, e aí, né, nós temos 2 milhões de crianças vivendo com HIV no mundo. Muito que bem. E aí eu fui conhecendo as crianças, fui conhecendo moças grávidas, adolescente grávida, uma adolescente grávida que estava na mesma enfermaria que a minha irmã e a mãe dela não deixava que ela tomasse uma água que tivesse na mesa do lado da cama da minha irmã. Eu fiquei
E eu ficava numa ira, numa revolta, a vontade que eu tinha era de bater em quem fizesse qualquer coisa. Então, eu esqueci porque eu comecei a falar sobre isso. Mas a comunicação, a situação a situação da comunicação, toda a situação da comunicação, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque a informação insuficiente, às vezes ela trabalha pior, ela tem um resultado pior do que que não tem informação. Como eu cheguei para minha irmã falando sobre a manchinha e ela não teve mais coragem de falar, logo depois eu tive a oportunidade de mostrar para ela que ela estava certa e não confiar, porque eu não tinha maturidade nem conhecimento para poder lidar com aquela situação. Porque quando ela contou, eu desmontei completamente. Eu fui totalmente inábil, né? Eu não tive a menor habilidade para lidar naquele momento. E aí só com o tempo eu fui sabendo mais, fui me inteirando sobre a situação, mas demorou. E aí foi o planejamento, foi a situação de estar desenvolvendo o livro do Recorpo contra a SIDA, pensando nas crianças que nunca transaram na vida e que nunca tiveram vida sexual, que não sabem nem o que significa isso, de nascerem soropositivas. E é esse livro que eu vou mostrar para vocês durante essas próximas semanas, como ele começou a ser desenvolvido e como ele foi avançando para chegar no modelo que está hoje e que eu espero poder lançar ainda esse ano e mostrar para vocês, porque não é um livro para venda, vai ser um livro distribuído gratuitamente com a intenção de trazer o assunto à tona e desmistificar esse assunto, desmistificar formas de infecção, de tratamento, de prevenção e abordagem dentro das próprias famílias. Tá bom? Então é isso. Eu nem sei como eu comecei o vídeo, nem só sei que agora eu vou ter que terminar porque já tem 7 minutos. Mas é isso. Beijo.